gente tá de volta com mais um episódio. E de novo, uma voz diferente aqui. Uma voz mais aveludada, eu acho. Que eu acho que eu tenho uma voz mais grossa que a do Dan. Mas, enfim, hoje estou aqui novamente porque o Dan não pôde vir. Eu farei aqui a boa de conduzir a conversa. Eu, Cardoso, né? E estou aqui com Márcia Effect. E aí, Márcia, tudo bem? Tudo bem, amigo. Apenas rouca. Levemente rouca. Dor de garganta. Mas tá tudo ótimo, tirando isso. Ah, mas toda pessoa que é muito rica, ela é rouca, né? Você já reparou isso? É verdade, amiga, que os milhões vão caindo na conta e você vai perdendo a voz. Acontece. E tem uma outra coisa também. Quanto mais rica a mulher é, mais cabeçuda ela é. Mas eu acho que cabeçuda você ainda não chegou nesse ponto, não, né, amiga? Infelizmente eu ainda não tô tão rica assim. É. Mas se tudo der certo, eu chego lá. Mas tem um exemplo? Rafa Kalimann, Sandy. Selena Gomes, a Sandy. Exato. Temos muitas. Formativo. Exatamente. E estamos aqui também com essa voz maravilhosa e caninos perfeitos de Marcelo Vinícius. Saudações. Tô segundado, processando ainda a informação dessa semana. Eu entrei no modo férias, né? Entre dezembro a gente entra no modo férias quase que instintivamente. Mas vamos que vamos, último gás, vai dar tudo certo. Quem tá ouvindo esse episódio já deve ter sacado o padrão, né? A gente tá gravando de uma máquina do tempo, com semanas de antecedência, mas o tema não apenas atual, como muito histórico. É, porque todo mundo merece tirar férias, né? Até a gente, né? Então a gente tá aí adiantando programas para que a gente consiga tirar umas férias e consiga ter um respiro nesse ano que foi tão complexo e tão cheio de jogos, né? É, tem gente que só tira férias e o episódio para de sair. A gente ainda tá mantendo novidades no ar. A gente, não ia deixar nossos ouvintes sem o up, né? Porque se a gente fica uma semana sem postar, as pessoas, né, perguntam o que aconteceu, por que não foi postado. Fica triste, chorando. A gente é cobrado. Perde o rumo da vida. Fala, como que eu vou fazer minhas atividades sem ouvir o up? É assim. A louça da pessoa fica completamente lotada. A pessoa não lava a louça. A pessoa espera uma semana de louça pra poder lavar ouvindo o up. Então, né? É, assim. A gente tem que cuidar dos lares brasileiros, entendeu? Uma missão muito bonita. A gente tem um compromisso. Correto. Mas hoje, pelo incrível que pareça, vamos falar sobre videogames, né, não, Marcelo? Jogos digitais, né? Não se fala em outra coisa. Parece que isso veio pra ficar. A juventude tá empolvorosa com essa febre. E a ideia hoje é resgatar não apenas jogos em geral, mas jogos que tiveram um impacto significativo na história dessa mídia que a gente tanto ama e às vezes, por que não, a gente também tanto odeia. Exatamente. Hoje a gente vai comentar sobre os jogos que mudaram a história, que influenciaram outros jogos e etc. Essa lista foi feita pelo nintendista safado Daniel, então alguns a gente vai simplesmente pular, porque Daniel coloca uns jogos aqui que não mereciam estar aqui. Não é uma lista pessoal, é uma lista de fato histórica de jogos que, como diz o nosso querido enunciado aí do nome do episódio, jogos que mudaram a história. Então vamos nessa? Bora. Partiu, que o bagulho vai ser louco. Zabuzeta, puxa aí Bololô Haha pro nosso tururu. Tem algum contexto? O Bololô com o tema? Não, é porque eu tava ouvindo essa música hoje e aí eu acho que como ela é uma grande odisseia da história da música brasileira, como ele é o faroeste caboclo da nossa geração, eu achei que fazia sentido. Fantástico. Você vê que não existe nada que a gente não consiga interligar com o tema do podcast. Esse é um dom do Up. Está tudo conectado. É a nossa remedização aqui do Up. O universo do Up está se integrado. Exatamente. E Dan, vem aqui, cara, olha só, presta atenção. Tô aqui. Tu tá ligado que nossa audiência, ela é assim, ó, bonita, cheirosa, charmosa. Todo mundo é muito estiloso, né? Tu tá ligado? Tô ligado. E, cara, sabendo disso, a Chico Rei procurou a gente pra chegar logo junto nesse começo de 2024 e fazer com que eu, você e toda a nossa audiência fique assim, ó, ainda mais bonitos. Exatamente, cara, porque com diversos modelos de camisetas, a Chico Rei te ajuda a expressar sua paixão e criatividade, né, através das coisas que você mais ama. E como? Com camisetas com estampas exclusivas, cara, com arte que homenageiam jogos que a gente ama, tipo Dark Souls, Mario, Zelda, Pokémon e até, assim, ícones da música, coisas da nossa cultura. Cara, é muita coisa. Não, mas olha só, mas presta atenção. Você tá achando que a gente tá vamos só falar da Chico Rei. Não é isso. A gente tem uma boa notícia nessa história aí pra nossa galera e pra todo mundo já começar o ano daquele jeito assim estiloso e com uma camiseta assim, ó, novinha, cheirosa e bonitinha. Então, assim, por tempo limitado, Dan, todas as camisetas do site estão apenas por R$44,90. E, cara, assim, a Chico Rei, ela não tá pra brincadeira, né? Então se liga, cara. Clica no link aqui na descrição, escolhe os seus modelos favoritos e já se prepara pra começar esse ano aflorando a sua beleza infinita. E, ó, a promoção é relâmpago, então não dá mole. Vai lá. Valeu, Chico Rei!
Começando por uma pergunta muito boa, assim, mas o que classifica um jogo como revolucionário, Márcia? Um jogo revolucionário, ele pode ser um jogo que... Ele o quê? Revolucionou. Brincadeira. Mas é um jogo que trouxe algo que balançou a indústria, balançou o mundo, balançou nossos corações de alguma forma. Pode ser um jogo que foi pioneiro em fazer algo que não estava sendo feito, ou que influenciou um gênero, que trouxe algo que mudou as coisas. Isso é um jogo revolucionário. Boa, muito bem. E vocês acham que, tipo assim, é mais fácil a gente julgar como revolucionário ou histórico os jogos mais antigos, ou vocês acham que a gente consegue, enquanto a coisa tá acontecendo, enquanto o fenômeno tá acontecendo, entender ele como revolucionário? Eu acho que alguns a gente consegue sentir quando tá acontecendo, mas no geral eu acho que a gente precisa de uma certa distância pra entender, né, o impacto daquilo e tudo mais. Mas algumas coisas acho que saem um pouquinho da curva, assim. Mas é mais difícil ver na hora. É fácil perceber quando é uma revolução, um salto tecnológico. Sei lá, quando saiu o PlayStation 2 do ponto de vista visual, digamos. Ou quando saiu o Wii e a gente tinha uma jogabilidade muito diferente. Eu acho que as pessoas falam, nossa, isso daqui é revolucionário. Às vezes fica até meio banalizado, né? Porque tem coisas que não são, que no calor do momento a gente fala que aí anos à frente a gente olha pra trás e fala, na real só tava ali, né? E o contrário também acontece. Às vezes sai um jogo que ele causa uma certa confusão nas pessoas quando ele chega, de tipo, pô, diferente isso aqui, né? Mas as pessoas ficam meio tentando entender o que tá acontecendo. E aí 5, 10 anos depois você olha pra trás e fala, cara, tal jogo foi revolucionário. Tinha um paradigma estabelecido, ele veio e revirou a coisa toda, sabe? Mas assim, eu acho que tem alguns movimentos da indústria que a gente consegue ver enquanto acontece. E aí eu dou o exemplo dos Battle Royales, por exemplo. O negócio foi uma febre tão grande que a gente viu o movimento acontecendo. Não necessariamente ele foi revolucionário pros jogos em si, mas eu acho que ele foi revolucionário pra mídia de videogames como um todo, né? Porque ele trouxe, primeiro, uma popularidade muito grande pros videogames. Coisa que, lógico, já era, mas assim, se tratando de jogos free to play e tal, de mais fácil acesso, eu acho que mais pessoas acessaram. E também o fator videogame como transmídia, né? É aquela coisa, tipo assim, porra, do Fortnite trazer o cantor X que tá fazendo um sucesso absurdo pra fazer um show no Fortnite, sabe? Eu acho que esse tipo de movimento não necessariamente ele é revolucionário, mas ele é meio que um fenômeno dos videogames que a gente conseguiu acompanhar em tempo real, né? Eu acho que, por exemplo, o caso do Battle Royale, ou até que Souls-like, ou a explosão de jogos indies, assim, quando tem alguma coisa que mexe com como a indústria funciona, porque vem ondas, né? Tem padrões que a gente vê, sei lá, nos anos 90, todo mundo queria fazer jogo de plataforma, com algum mascote que tivesse um apelo com um público mais jovem e tudo mais. E hoje em dia isso não é mais o padrão. Acho que essas ondas vão se transformando, né? Teve um momento dos FPS, e aí a gente consolidou muito o conceito de jogo de mundo aberto, aí veio o Souls-like depois. Eu entendo essas mudanças de padrão, de paradigma, também como revolução. Independente de explodir a cabeça de todo mundo ou não, tipo, você muda a forma como as pessoas consomem, cara, a indústria, procuram jogos. Eu acho que assim, tipo, o Battle Royale, dando esse exemplo meio deslocado assim, mas eu acho que o Battle Royale, ele hoje saiu um pouco de moda, né, por assim dizer, mas eu acho que a grande revolução dele é justamente tratar videogame como uma parada transmídia mesmo, assim. Cara, eu lembro quando foi lançar o filme do Star Wars, o último, cara, tinha evento no Fortnite Star Wars, sabre de luz, uma porrada de coisa, assim, e o jogo vai mudando conforme esses eventos vão acontecendo, justamente pra atender o público e pra ir atualizando o jogo o tempo inteiro, né? Eu acho isso muito foda. Um adendo que o Palpatine voltou no Fortnite. E aí você, beleza, vai assistir o filme, que é horroroso, inclusive, né? Vale citar. Marcelos não sabe da lore. Fala, Márcio. Não, eu vou ficar em silêncio. Não vou me pronunciar. Porque daqui a pouco alguém fala que a gente precisa de terapia porque a gente tá brigando entre si, mas tudo bem. É verdade, é verdade. Tem essa questão, né? Mas tá dentro do que o Cardoso falou. Quando você vai assistir o filme, você senta na sua poltrona e toca música, trombetas, etc. O filme já começa com, interceptamos uma fala, uma ligação, não sei o que, do Palpatine, então ele voltou, e ele já toma o que aconteceu no Fortnite como dado, assim. É bizarro. Ninguém dá um contexto de como que essa ligação foi interceptada, porque eles falam de uma mensagem que foi uma publicidade no jogo, e ela vai pro filme como se, tem isso daí, já aconteceu, ninguém se importa, vamos seguir, sabe? É pouco transmídia? Não, eu não sabia dessa história do Fortnite. Eu sou zero Fortnite. Aquela letrinha amarela clássica de Star Wars que fala, o Palpatine está de volta, a resistência interceptou
uma ligação e tal. Essa ligação, esse áudio, né, foi soltado dentro do Fortnite. Nossa, eu não sabia disso. Doideira, hein? Mas, falando em doideira e falando em coisas revolucionárias, a gente tem que falar do nosso Catarse, né não, Marcelo? Temos que falar, aí vem a esperança, né? Porque a gente tá gravando episódios com um bom tempo de antecedência, então quero crer que da semana passada pra essa, os números do Catarse tiveram uma grande mudança, né? Uma grande movimentação, uma mobilização da sociedade, porque a gente fez essa conta, né? No episódio passado, o Cardoso tava falando sobre os números do Spotify em relação às pessoas que a gente alcança, as pessoas que têm o nosso podcast como talvez o podcast favorito, ou um dos, né? Pelo menos um dos mais ouvidos. E se cada uma dessas pessoas der pelo menos R$5, se não for fazer falta pra fechar o mês, assim, a gente consegue mudar esse podcast de escopo na estrutura, no planejamento em 2024, que é um grande sonho, né? E eu acho que a gente tá trabalhando duro pra fazer isso acontecer. E a gente tem uma relação ótima com a nossa comunidade. A partir do momento que você contribui, dependendo do valor, você também tem acesso a inúmeros conteúdos exclusivos, incluindo o grupo secreto, onde você consegue conhecer mais gente, conversar sobre os jogos, conversar com a gente, tirar dúvidas, fazer amizades, desabafar, por que não, né? Talvez o podcast favorito, ou um dos, né? Pelo menos um dos mais ouvidos. E se cada uma dessas pessoas der pelo menos R$5, se não for fazer falta pra fechar o mês, assim, a gente consegue mudar esse podcast de escopo na estrutura, no planejamento em 2024, que é um grande sonho, né? E eu acho que a gente tá trabalhando duro pra fazer isso acontecer, e a gente tem uma relação ótima com a nossa comunidade. A partir do momento que você contribui, dependendo do valor, você também tem acesso a inúmeros conteúdos exclusivos, incluindo o grupo secreto, onde você consegue conhecer mais gente, conversar sobre os jogos, conversar com a gente, tirar dúvidas, fazer amizades, desabafar, por que não, né? Outro dia os moleques estavam marcando dia em show junto, cara, os moleques do grupo secreto. As pessoas se conheceram no grupo secreto indo pra show junto, achei isso muito da hora. Olha aí que maravilha. Já passou, né, o The Game Awards, no momento que as pessoas estão ouvindo isso, mas imagina em 2024 você passar por todos esses eventos, Summer Game Fest, Game Awards, aí vem Gamescom que vai estar no Brasil, BGS, e você tá no grupo repercutindo isso com a galera, num grande sofazão de ouvintes do Up, e é muito importante pra gente, sem falar dos conteúdos exclusivos, de Ski Up, do Versus, do Sem Pauta, então vem com a gente que é a febre, é o momento, 2024 é o ano em que o Up vai invadir a estratosfera, vai decolar para alturas jamais vistas, e contamos com vocês nessa empreitada. Onde ficaremos todos roucos, pois será um podcast milionário, seguindo aí a teoria. Que a gente vai fazer podcast todo dia, né, amiga? É, já vai ficar rouco. O podcaster rouco é porque ele é milionário, porque ele grava todo dia, e é isso, vai ser a gente. Exatamente. O Up vai bancar todos os bonecos da Márcia. Isso aí. Os bonecos do Ken e da Barbie. A linha completa da Barbie, vocês vão ver. Haja Catarse, hein? Exatamente. Toda vez que lançar Barbie nova, a Mattel vai mandar pra gente a linha inteira. Não vai nem mais comprar, porque falar, não, vocês já são ricos demais, a gente manda de graça. É muito esquisito esse conceito, né? A marca mandar pra uma pessoa que não precisa do presente, porque ela teria dinheiro pra comprar, mas enfim. Mas a marca precisa do impulsionamento de marketing da pessoa, esse que é o lance. Sim. Eu, se fosse a Mattel, entraria em contato com o Up imediatamente, transformaria a Márcia em embaixadora, não sei. Embaixadora da Mattel. Embaixatriz, eu embaixatriz, não é? Ah, sei lá. Não existe isso? Embaixatriz? É embaixadora. Acho que é os dois. Vamos complicar. Ah, não, embaixatriz é mulher de embaixador. Não, então é embaixadora mesmo. Seria embaixadora da Mattel no podcast Up. Fantástico. Porque a Mattel vai o quê? Entrar no nosso Catarse, vai criar uma nova tier lá, que é mandar bonecos para o podcast Up. Então é isso, vamos lá, voltando para o nosso assunto aqui de videogames, né? Porque a gente é um podcast de videogames, pelo que pareça. Mas, cara, além dessa coisa da influência como mídia, que a gente tava conversando aqui sobre o Fortnite e sobre os jogos de Battle Royale como um todo, a gente tem também uns jogos que criaram alguns gêneros, né? E aí a gente sempre vai trazer como exemplo aqui o nosso querido Souls-like, porque eu acho que ele é o gênero que foi criado há pouco tempo que tá mais em voga, né? E é engraçado essa coisa de gêneros, né? A impressão que dá é que é uma grande coxa de retalhos que as pessoas vão adaptando uns remendos assim, mas geralmente não é muito comum em outras mídias, mas a gente costuma nomear gêneros em homenagem a jogos específicos, pra você ver o tanto que eles foram impactantes, né? O Souls-like é
um único exemplo. O Metroidvania é outro desses que você nomeia um gênero em cima de um jogo que faz alguma coisa que ela é tão característica, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem, tipo de pronto assim, você falar, o que você vê de diferente em um RPG de ação com uma dificuldade alta para um Souls-like. Nem todo mundo consegue organizar esse raciocínio de pronto. E até o nome Souls-like é meio que, o jogo é tipo Souls, sabe? Metroid também. Tem jogos de ação, tem jogos de plataforma 2D e tem Metroid. E agora? É um Metroid que também é um Castlevania, um Metroidvania. Acabou. E eu acho que isso mostra como tem jogos que eles não necessariamente eles viram tudo do avesso. Eles ainda estão dentro de uma certa estrutura, tipo o Demon Souls e Dark Souls são RPGs ainda. Mas eles fazem alguma coisa que muda a visão das pessoas sobre aquele gênero, sobre aquela estrutura. Outras empresas começam a olhar para aquilo e falar, tem coisa aí, né? Seja porque as ideias propostas são muito boas, seja porque elas vendem simplesmente. Então às vezes é uma decisão de, vamos em cima que isso daí tá fazendo sucesso. E acaba virando um gênero novo, basicamente. Mas tu acha que é uma coisa meio... Não necessariamente o jogo tem que ser excelente pra meio que cunhar um gênero, mas talvez ele tenha que ser muito mais popular, né? Porque, tipo, o Metroidvania, por exemplo, muita gente lembra mais pelo Metroid do que pelo Castlevania, né? Muito por culpa da Konami, essa filha da puta que não faz jogo mais. Eu sinto que é tipo assim, a gente acaba definindo o gênero pelo nome de um jogo que é muito mais popular do que necessariamente tem a ver com a qualidade do jogo, né? O que você acha? Tá querendo dizer que o Metroid é uma merda, é isso? Não, eu tô falando só que, tipo assim, às vezes o jogo, tipo, ele é mais responsável por popularizar a coisa do que, às vezes, é o melhor jogo. Tanto que pra mim, tipo assim, o Metroid Prime eu acho muito mais interessante do que o Metroid clássico. Não, eu acho que isso rola. Quem tem os holofotes é quem é lembrado por dar determinado passo. E assim como depois você tem jogos que são, não sei se melhores, mas, por exemplo, se você pega uma pessoa mais nova, ela vai lembrar mais de Metroid ou ela vai lembrar mais de Hollow Knight? Como referência daquele gênero, assim. Então, sei lá, acho que pra muita gente, se você fosse definir hoje, tem jogos que seriam Hollow-like, sei lá, no imaginário das pessoas, porque isso vai por popularidade mesmo. É que nem o Breath of the Wild-like, né? Que é tipo assim, que o Breath of the Wild nada mais é do que um jogo de mundo aberto. É lógico, muito bem feito, etc. Não é isso que eu tô falando, mas tipo assim, ele é um jogo de mundo aberto. Se a gente olhar no core, ele é um jogo de mundo aberto. E aí, hoje, qualquer jogo de mundo aberto que tenha alguma mecânica de, sei lá, de paraglider já vira um Breath of the Wild-like. Justamente porque o Breath of the Wild foi muito popular, né? Mas ele não começou um gênero novo. Eu acho que a parte de coxa de retalhos é meio que isso. Por exemplo, quando saiu o Ocarina of Time, e aí tinha a mira automática e coisas assim que vários outros jogos começaram a adotar, até o lance de você ter um cavalo que você chama e você atravessa os lugares com o cavalo e tal. Na época, ninguém ficava falando Ocarina of Time like, sabe? Mas eu acho que porque esse termo veio muito por causa do Souls-like e por causa do roguelike também, né? E aí acabou virando um memezão, assim, tudo ser like. Agora já virou bagunça. Tanto que o do Zelda, pra mim, começou como um meme. E depois o pessoal começou a falar sério. Não, mas tem muita gente que, tipo assim, tem um paraglider, é Breath of the Wild like. Eu sempre encarei como ironia, inclusive em cima desse lance de roguelike, por exemplo. É aquela coisa, né? Foi tão difundido que chegou um ponto que as pessoas começaram a abraçar a sério e argumentar a sério, né? Eu já vi gente arrancando os cabelos no Twitter falando que não, porque isso daí é plágio de tal jogo, e na real... Não é, né, mano? Foda-se, né? Não é só um outro gênero nascendo, né? Que nem nasce em filme. Vamos supor. Tem um paraglider, é Breath of the Wild like. Aladdin de Super NES, então... É Breath of the Wild like. Já era. Exatamente. Tem uma teoria que eu gosto muito também, que Breath of the Wild foi o primeiro jogo já feito, só que... Lá vem. Quem fez o velho do Zelda, depois de Breath of the Wild, ele viajou no tempo. Lá pros anos 60, 70, a gente vai falar disso. E aí ele falou, gente, fiz esse jogo, eu vim do futuro, ele funciona assim, assim, assado. Até chegar nele, a gente tem que percorrer um caminho. Aí foi guiando toda a indústria. Então, todos os jogos de todos os tempos, desde Space War, desde Tennis for Two, de Pong, foram inspirados de alguma maneira em Breath of the Wild. É uma teoria, especialistas estão debruçados sobre essa questão, mas existe essa possibilidade. Com certeza. Beleza. Exatamente isso. Exatamente isso. E tem aquela coisa também, assim, a gente tava comentando isso em algum episódio, sei lá qual, porque a gente grava tantos,
que a gente tava falando um pouco sobre a influência tecnológica nos videogames, né? E tem jogos que impulsionam muito a tecnologia, né? E aí a gente pode dar exemplo de jogos que ficaram super populares em plataformas completamente diferenciadas, tipo o Tetris no Game Boy, né? No Game Boy clássico. Eu acho que, querendo ou não, aquele jogo era tão popular que ele impulsionou uma tecnologia nova, que eram as tecnologias dos portáteis, né? E o Game Boy, ele não era o primeiro portátil, e do ponto de vista de hardware, ele nem era o melhor, né? Eu acho que vem essa questão de alcance, né? De popularização mesmo. Era exatamente isso que eu tava falando. Tipo, às vezes o jogo ou a tecnologia nem ser a melhor, mas ser a mais popular. A mais acessível, a que tem a melhor estrutura, né? Porque, pô, você contar com o marketing da Nintendo em cima do seu jogo e dele virar um system seller, como dizem as pessoas, eu acho que muda muito a cultura, né? O modo como a gente enxerga o ato de jogar, porque, sei lá, você vai no metrô hoje, é muito grande a chance de você ver alguém com um celular jogando algum puzzlezinho, tipo, que não necessariamente é Tetris, mas que parte da mesma estrutura de um jogo de quebra-cabeça, onde você vai eliminando blocos ou juntando coisas de cores parecidas ou qualquer coisa nesse sentido, que, pô, a pessoa tá no que seria o portátil de hoje, que é o smartphone, jogando um jogo que é de um gênero parecido com Tetris e uma parada que foi estabelecida pelo Tetris e pelo Game Boy, né? Eu acho que esse é um critério forte pra falar, tal coisa foi revolucionária. Tipo, a gente observa o impacto dela até hoje. Sim. Por isso que tem essa coisa de ver com a distância, né? Porque, por exemplo, eu lembro da época que saiu o Wii U. Eu achei super legal. Nossa, revolucionário. Ou até o Kinect mesmo, que era uma tecnologia muito incrível, muito legal, mas morreu. Uhum. Então, a gente precisa, às vezes, de um distanciamento pra conseguir ver se aquilo vai ser usado a longo prazo, se vai ter um destaque, não é só uma coisa nova e diferente. É porque tem aquela coisa também, tipo assim, às vezes a tecnologia é legal, mas a usabilidade dela não é tão boa, ou, tipo, ela é complicada demais pro usuário. E tem sempre aquela coisa, né? Tipo, às vezes o cara faz uns troços extremamente tecnológico e absurdo, e aí quando você vai usar é, tipo, complicado de entender. Então, eu acho que quando eu vi o Switch pela primeira vez, quando eu vi o trailer do Switch, eu falei, cara, esse aqui é genial porque ele é simplesmente simples, tá ligado? É tipo, quero jogar na TV, eu conecto essa porra aqui nessa dock, quero jogar no sofá, eu tiro isso aqui da dock e continuo jogando do mesmo jeito. Existe um equilíbrio ali entre o que o usuário precisa que seja o mais simples possível e o que a tecnologia tem que ser, né? Tanto que rola muito essa comparação, tipo, Android com iPhone, que o Android é sempre o que tem as tecnologias mais pra frente, não sei o que, nananana, e o iPhone demora muito pra ter essas tecnologias e tal. Mas, cara, as pessoas simplesmente gostam do iPhone porque ele é simples. Você não precisa, tipo, ser um gênio pra entender o que o iPhone faz. Ele é simples, tá ligado? E isso é muito a mentalidade que, sei lá, que o Steve Jobs tinha na época que ele criou a Apple, que era tipo, cara, eu quero que qualquer dona de casa tenha um MacBook, eu tenho um Mac em casa e tal. O caminho não é uma linha reta, né, também. Por exemplo, eu não chamaria o Wii U de revolucionário, nesse sentido de mudar um paradigma, mas ele fazia parte de um caminho. Ele foi um tropeço que chegou no Switch depois. O que as pessoas reclamaram ou tiveram confusão, não entenderam do Wii U, porque você olha pra aquilo, quando você é uma pessoa leiga que tá indo comprar, o que esse jogo faz? Tem esse controle com a tela, a pessoa pensa, pô, esse aqui é o videogame. Eu vou poder, igual o Game Boy, eu vou pro metrô, vou jogar isso. Só que não. E aí acho que você olha pra isso e fala, pô, as pessoas têm esse desejo, né? Ele tem esse interesse de comprar um console que é as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. As pessoas queriam que o Wii U funcionasse como um portátil, o controle dele. É porque é prático, né, cara? É mais prático. Você continua jogando, independente de onde você estiver. E aí deu o estalo, né? É isso que a galera quer. Vamos em cima disso. Aí hoje você tem não só o Switch, você tem Steam Deck, você tem aquele da Asus, que eu esqueci o nome, Rogue Ally. E eu acho que você vai falar que o Wii U foi a revolução que trouxe esses consoles? Não, mas foi parte do caminho, assim. Aquela coisa, se não existisse o Game Boy, talvez o Switch não existiria, né? Aquela coisa. Eu gosto muito de ver várias outras ideias, né? Até o Wii, de certa forma, tá dentro do Switch, quando você joga com um Joy-Con em cada mão, algum jogo que tá usando controle de movimento, assim. Uhum. É o ponto onde culminou várias dessas ideias que também foram revolucionárias, cada uma no seu tempo, assim. Eu acho interessante que a gente traga sempre o caso do Switch, porque existe muito essa discussão, né, de que o Switch ou os consoles da Nintendo são mais fracos do que os outros e tal, não sei o quê. Mas, na verdade, eu acho que eles são os que mais têm ideias tecnológicas mais interessantes que colocam a indústria mais pra frente do que, sei lá, só ter ray tracing ou gráficos bonitos nos consoles do PlayStation 5 e tal. Eu acho que, de exemplo, assim, de tropeço ou de fiasco mesmo assim, a Nintendo tem alguns de conceitos que ela tentou emplacar e não deu certo. Acho que o mais
desastroso de todos foi o Virtual Boy, né? Mas todas elas é meio que ela tentando fazer diferente, né? Se ela não tentasse, eventualmente ela vai errar. Mas se ela não tentasse, esses consoles que são grandes sucessos, tipo o Nintendo Wii e o Switch, não existiriam, né? Porque ela ia estar jogando seguro o mesmo jogo que todo mundo. Eu acho que o erro dela, assim, nesse caso, foi, tipo, colocar esses consoles teste como principais, né? Isso que é foda. Sei lá. Ou de confiar que até que o gimmick, né? Porque tem isso também. Não adianta nada você ter um console ou um jogo ou um conceito que é muito revolucionário se as pessoas não querem aquilo. Ou se as pessoas não acham aquilo muito prático, né? Ou se ainda não é o momento pra aquilo, né? Tipo assim, a ideia do Virtual Boy é muito massa, mas não existia tecnologia suficiente pra ele ser de fato bom, né? Como tem hoje. Sim, total. Aí hoje tem jogos VR e coisa assim que eu acho que tem muito do que lá naquela época pensaram, nossa, isso aqui é massa, de fato é massa, só que não é o momento. É isso. Bom, acho que passamos aqui por todos os tipos de jogos que são influentes ou que podem mudar a nossa perspectiva e botar a indústria pra frente, mas vamos comentar alguns jogos, né? E aí eu tava comentando aqui com o Marcelo e com a Márcia que a gente ia tentar dar uma passadinha em ordem cronológica em alguns jogos que de fato mudaram paradigmas e colocaram a indústria pra frente, né? Começando pelo primeiro, né, Marcelos? Um dos primeiros, né? Tem muito debate sobre estabelecer e cravar qual é o primeiro jogo eletrônico da história da humanidade. Mas acho que foi uma corrente que foi invadindo várias universidades, vários estudantes de tecnologia, né? Tava muito em alta a Guerra Fria, essa coisa da corrida espacial e tudo mais. E tinha muita gente pesquisando computadores e possibilidades e pensando em transformar isso também em alguma coisa lúdica. O primeiro jogo que a gente tem aqui é o Space War. Ele é de julho de 1961. Se não me engano, foi em Massachusetts que ele foi desenvolvido. MIT é em Massachusetts, né? E ele é basicamente uma tela redonda, tipo, como se você estivesse vendo por uma luneta, assim, com pontinhos. Eu tenho a teoria de que grande parte, além óbvio, né, da situação da Guerra Fria, da corrida espacial e tal, eu acho que muitos dos primeiros jogos, eles eram baseados em batalha no espaço, principalmente porque o monitor era escuro. Então era muito fácil de você representar os pixels ali, pensando neles como estrelas, ou como naves, ou coisas assim. Acho que esse é um movimento que segue até hoje. A gente teve um episódio sobre jogos no espaço, ouça também. A gente tava falando do GOT Starfield. E acho que o Space War foi muito importante, né? Do ponto de vista de popularizar a ideia, não só de jogos, de você ter um input, interagir com o que tá acontecendo no computador com algum objetivo, né? Mas também da temática, porque essas primeiras décadas de videogames, a temática espacial, ela predomina muito e acho que Space War foi grande responsável por isso. É muito doido, porque pra quem não tá conseguindo ver, ou dá uma pesquisada na internet, Space War, ele parece muito um radar, né? Sei lá, você viu o filme que tem, sei lá, submarino, qualquer coisa assim, e que tem aqueles radares antigos que eles ficam rodando, assim, verde? Parece muito isso, né? Total, deve ser por isso que ele é redondo também, né? Não sei. Mas ele traz essa coisa de você ter... Que eu acho que o videogame passa muito por isso também, né? Instrumentos que já existiam, situações que já existiam, só que elas não tinham sido pensadas pra entreter, pra divertir, ou para as pessoas competirem de um jeito mais casual. Se você pensar uma guerra, uma competição, né? Só que, pelo amor de Deus. Então, acho que as pessoas viram ali possibilidade de brincar. É ruim falar de videogame só como brinquedo, mas acho que é importante não perder de vista que essas coisas foram pensadas primeiro porque elas eram divertidas, porque elas eram lúdicas, né? E aí depois foi expandindo pra gente ter histórias mais complexas, temas e arte e profundidade. Mas no fundo, eu acho que as revoluções, muitas delas vieram porque as pessoas tinham uma tecnologia em mãos e elas falaram, cara, como eu posso brincar com isso daqui, sabe? E era muito também... Eu sinto que existia uma coisa de experimento tecnológico, ainda mais se tratando do MIT, que é uma faculdade sobre tecnologia, né? Eu acho que tinha muito uma coisa assim, vamos experimentar o que a gente consegue fazer com essa tecnologia aqui, pra gente conseguir avançar tecnologicamente, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Não sei se era o plano desde o começo, mas não demorou muito para as pessoas perceberem que essas possibilidades tecnológicas tinham um apelo comercial muito grande. O impacto que esses primeiros jogos, tipo Space War, o tênis, o próprio Pong, em feiras de tecnologia, as filas que se formavam
não era só pra testar a tecnologia, era pro, não, agora, da próxima vez que eu vou jogar, eu vou ganhar, sabe? Coisa assim, as pessoas estavam engajadas de, cara, isso aqui é muito massa, quero de novo. E aí a gente pode falar até do próximo jogo que a gente separou aqui, que foi o Pong, né? Que foi o primeiro sucesso comercial de verdade, assim, né? E foi o primeiro jogo da Atari, se eu não me engano, ou foi um dos primeiros jogos da Atari também, né? Acho que foi o primeiro mesmo. E, cara, é muito doido, né? Porque ele tinha um gabinete, então ele devia ser, sei lá, um dos primeiros casos aí de fliperama que existiram. E ele era um jogo ridiculamente simples, né, Marcelo? Ele era bem simples, mas ao mesmo tempo ele... Acho que justamente por ele ser simples, como era uma tecnologia que estava começando, você não ia conseguir introduzir nada, fazer sucesso, ou transformar a cultura, ou estabelecer jogos eletrônicos como uma parada que ficasse assim, né? Se o começo não fosse muito simples. Além de ser muito simples, ele é muito bom pra socialização. Ele era, na época, coisa de estar em bar, em pub, da galera tá ali tomando uma cerveja, e, vamos ali, basicamente como é uma mesa de sinuca, sabe? Não tinha muito essa ideia de jogo pra criança ainda. Ele era visto como um entretenimento a mais dentro de um espaço de socialização. Então as pessoas compravam máquinas e colocavam máquinas de Pong nesses lugares onde a galera ia pra curtir a noite, pra conhecer gente, pra conversar com a galera e tal. E aí às vezes tá ali onde normalmente estaria uma mesa de ping-pong, tá um Pong, que é um jogo eletrônico com as duas barrinhas e os golzinhos, assim. Eu acho massa esse contexto de como no começo não era infanto-juvenil, não era adolescente. No começo era uma parada, tipo, descoladona pra galera que tá curtindo, tá bebendo, tá na rua, assim. E só depois, por motivos comerciais, que o videogame foi mais vendido como brinquedo. Vocês jogaram Pong? Não nesse de geral, porque o controle dele era bizarro também, né? Você não tinha um direcional. Eu joguei muito no PC, nos sites em Flash. Pô, eu gosto muito. Tinha uma versão de Wii que eu achava muito boa. Não, eu nunca joguei o Pong. É simples, mas é bem legal. Não, eu acho que assim, sentar para jogar de fato, não, mas eu acredito que... sabe quando você tem aqueles videogames que vem com um zilhão de emulador de coisa antiga? Então, ali eu já devo ter aberto, visto e ido embora, assim. Mas eu queria falar um negócio do Pong, que assim, o meu TCC foi sobre videogame, então eu tive que fazer um capítulo sobre a história do videogame, etc. É mesmo, amiga? Foi, amigo. Eu fiz de Quantum Break. Maneiro. Quantum Break. Que foda. Pô, tinha que ser, né? E aí, no capítulo lá, eu falei, tipo, videogame, né, desde o início. E tem uma história de que o pessoal da Atari, o Pong foi feito, era tipo um teste pra um cara que entrou. Gente, posso errar detalhes, porque tem muito tempo, tá? Mas, no geral, é isso. Ele era um teste pra um dos caras que entrou na empresa e tal. E aí, eles foram, tipo, achou legal e foi melhorando o negócio até que ficou o jogo que é e ficou muito legal. E aí, eles tinham um contrato com alguma empresa pra entregar um joguinho de carro. Eles viram o Pong e falaram, poxa, mas o Pong é tão legal. E se a gente entregasse o Pong? E aí, a galera falou, não, a gente quer carros. E aí, o cara da Atari falou, então beleza. E foi pra um bar convencer um cara de botar no fliperama o jogo. E aí, explodiu. Doideira. Cara, eu vi um filme, eu vou ser babaca. Eu vi um filme no avião, voltando pro Brasil, nessa vez que eu fui pro BlizzCon, chamado Pinball, The Man Who Saved the Game. É um filme que, tipo assim, ele é meio documentário, meio filme de ficção, sobre um cara que, tipo assim, o pinball, ele era proibido nos Estados Unidos, ou em alguma cidade específica, não lembro. E esse cara, ele era apaixonado por pinball. E aí o pinball, ele, tipo assim, ele foi proibido nos Estados Unidos, tipo assim, há muito tempo atrás. Aí ele queria, tipo, popularizar o pinball de novo, e ele queria que as pessoas voltassem a jogar e que não fosse proibido jogar pinball. E, cara, a história é muito interessante porque ela passa por essa coisa, tipo, do bar, porque o pinball era muito popular em bares, então, tipo, ele queria que voltaram a colocar nos bares o pinball e tal. O pinball não é um jogo eletrônico, mas eu acho interessante como essas histórias se misturam, assim, tipo, tanto do pinball quanto dos fliperamas e desses jogos que a gente tá comentando aqui. Depois dei uma procurada nesse filme, que é um filme que não é um filme, qualquer coisa assim, mas pra história é interessante. E aí a gente tem que falar do Space Invader, né, que é o nosso próximo jogo que a gente separou aqui. Cara, Space Invader é um jogo que eu joguei muito, gosto muito de Space Invader, tem até tatuado um alienzinho do Space Invader. Onde? No dedo. Nossa, preciso reparar depois. Depois eu te mostro. E, cara, ele também era um jogo que seguia essa ideia espacial, mas ele veio num período muito inteligente, né? Que foi logo depois da popularidade do Star Wars, né, cara? Porque o primeiro Star Wars, ele sai ali em 1976, se eu não me engano. Acho que é 77. E o nosso querido Space Invader sai um ano depois, de 78, né? Ele aproveita essa febre e faz um jogo que era muito competente e muito maneiro, né? Vocês jogaram? Não. Joguei,
Acho fantástico. Eu tenho muitas memórias desses jogos de navinha mais simples, porque meu pai gosta muito, né? E peguei muito deles quando era pequeno no Atari. Tem uma versão da Atari que não é igual a de fliperama, né? Mas que é baseada, que segue o mesmo conceito. O Space Invaders, ele também é muito importante porque ele posiciona o Japão na parada de vez, assim, né? Uhum. Ele foi desenvolvido pela Taito. Depois, nessa época, né, era muito comum a desenvolvedora do jogo, talvez não ser também a desenvolvedora da máquina de fliperama, ou você tem os dois e alguém nos Estados Unidos relança a placa, ou com outro nome. Foi a Midway que relançou, se não me engano. Isso. Foi a Midway que pegou os direitos. A Midway cresceu muito assim, pegando jogos japoneses e distribuindo, fazendo uma versão traduzida, adaptada, né, e distribuindo essas máquinas nos Estados Unidos. E eu acho que a febre do Space Invaders, porque então a gente tava falando de momentos em que a tecnologia era muito nova e ela causava muito impacto por, nossa, vamos jogar isso porque isso dá um salto, né? Pelo salto tecnológico, pelo conceito, né? É descolado porque é a novidade do momento. Acho que a partir de Space Invaders as pessoas, claro, a tecnologia continua sendo importante, mas elas começam a olhar pros jogos em si, pro nome do jogo, deles virarem franquias, deles criarem fenômenos culturais em si, assim, né? E fora essa maluquice que era de guerra espacial, muito por conta de Star Wars, né? Mas como esse tempo estava tomado, que também é impacto da tensão da Guerra Fria, dessa coisa de vamos explorar o espaço e tudo mais. Hoje em dia, se você falasse um ano depois do filme, pra um jogo ponta de linha, não daria tempo, né? Hoje em dia, 4, 5 anos é tempo pra você desenvolver um jogo AAA, assim, mas na época não, um ano dava perfeitamente do começo do projeto até o lançamento pra pegar o embalo, né? E que bom que eles fizeram alguma coisa mais lúdica que não necessariamente tinha a ver com Star Wars, porque eu acho que isso mantém o jogo vivo até hoje, né? O fato de ser uma parada única, né? E eu acho que foi também o primeiro momento, não tanto quanto Pac-Man, a gente vai chegar nisso, mas foi também o primeiro momento em que você tinha personagens muito icônicos e reconhecíveis com os pixels. Uhum. Porque Pong são 2 retângulos e a bolinha é um quadrado, assim, né? Mas em Space Invaders, você tem tatuado, sabe melhor que eu, o alienzinho de Space Invaders virou um ícone cultural. Não, ele é um ícone cultural até hoje, né? É muito doido isso. Mas agora que você já falou de Pac-Man, vamos falar de Pac-Man, né? Eu acho que o Pac-Man, ele foi o primeiro protagonista, o primeiro boneco que fez sucesso pela marca Pac-Man, né? Que também virou um ícone. Sim. O jogo era legal, eu achava o jogo bem foda e ele era bem inteligente pra época, né? Até hoje, assim, seria um jogo que facilmente poderia ter sido lançado hoje também. Com certeza, com certeza. O Marcelo falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado em algum outro episódio que a gente fez, que ele falou que o The Last of Us, ele era muito parecido com o Pac-Man se você olhasse ele de cima, né? Sim. E achei isso incrível. O Pac-Man faz uma parada muito maluca com inteligência artificial também. Conta pra gente. Eu não vou lembrar exatamente como cada um funciona, mas cada um dos fantasmas é programado de um jeito diferente. Porque você poderia, dentro da programação do jogo, você poderia falar pra todos eles, vá na direção, tente fazer o caminho que você consegue dentro do labirinto na direção do Pac-Man. Ponto. Isso é uma instrução que você pode dar. Só que, na época, o Toru Iwatani, né, que é o criador, trava na Namco e tal, eles queriam que os fantasmas parecessem ter alguma personalidade. Parecessem estar vivos, de fato. Diferente aí a gente falou do Space Invaders, do ícone, assim, mas eles são estáticos, eles são seus alvos, são inimigos e todos eles se comportam da mesma maneira. Eles queriam fazer parecer que os fantasmas tinham individualidade. Se você vai jogar Pac-Man, isso desde a primeira máquina de arcade, quando antes de você pôr a ficha, tá rolando uma introduçãozinha que tem os nomes dos fantasmas, você lembra disso? Não lembro. Tipo, você deixa a máquina parada e vai passando a pontuação e tal, e aí tem os nomes dos 4 fantasmas. Tem o Clyde, tem o... não vou lembrar os nomes agora. Acho que é Pink, Ink, Blink, Clyde. Porra, que maravilhoso. Pink, Wink, Blink, maravilhoso. É quase os Teletubbies. Sim. E aí fala mais ou menos qual é de cada um, né? Qual que é o porra louca, qual que é o covarde, tipo, isso na tela do arcade. Aqui, ó. Eles têm nome, mas tem uns apelidos, ó. Shadow, Speed, Bashful e Pocky. Aí os nicknames, né? Os apelidos são Blink, Pink, Ink e Clyde. Exatamente isso. E aí... Vou falar o que eu lembro, mas vocês vão entender o conceito. O vermelho é o mais foda, ele é o líder do bagulho. É o fantasma que ele é o mais rápido e que ele vai estar sempre seguindo
seguindo o Pac-Man. Tem um que eu não lembro qual é. Ele é programado não pra seguir o Pac-Man, mas pra tentar chegar num ponto alguns blocos à frente de onde o Pac-Man tá. Então, pra quem tá jogando, dá a impressão de que eles estão planejando, porque um tá indo pra frente, o outro tá tentando te pegar por trás, sabe? Que eles estão coordenados se planejando. E tem um que chega perto, que é o Clyde. Esse eu lembro que eu escrevi uma biografia desse fantasma, que ele é tido como o covarde, o bobão do grupo, assim. Uma biografia do fantasma? Cara, sensacional. Eu pesquisei o Clyde pra escrever um dossiê sobre o fantasma laranjinha de Pac-Man. Incrível. O que ele faz? Ele é programado pra chegar perto do Pac-Man, mas uma vez que ele chega, ele muda de ideia. Ele vai pra outra direção, assim, né? Sério? Que foda. E aí, pra quem tá jogando, pô, é maravilhoso. Tem bastante conteúdo sobre isso mais detalhado, né? Eu tô falando de memória. Mas pra quem tá jogando, todo mundo que já jogou Pac-Man deve ter percebido, cada partida fica parecendo única, porque parece que os fantasmas estão real. Tipo, cada um, você faz isso, você vai pra lá, eu venho por aqui, que eles estão realmente planejando pra te pegar. Porque eles seguissem só você ponta, eles iam ficar numa linha reta direto. Tipo, fazer uma filinha de 4 fantasmas, assim, né? Isso que parece aleatório, o jeito que eles foram programados, também acho que é uma grande revolução de inteligência artificial, de você estabelecer a personalidade dos bonecos pelo código do jogo, assim, acho isso muito foda. Nossa, mano, que incrível. Eu não sabia que tinha essa quantidade de camadas no Pac-Man e agora eu acho ele mais foda ainda. Não, a gente olha e acha que é algo super simples, né? Só porque é uma ideia simples, mas não quer dizer que por trás ele não seja mais complexo. Sim, muito louco. E ele é o primeiro mascote, né, de fato, né? Pô, tinha isso já nos anos 80, assim, né? Tinha desenho, tinha cereal, do personagem que vira uma marca em si, né? Que ele vai pra outras direções, história em quadrinhos e chamar o Pac-Man pra anunciar outros produtos, sabe? Esse tipo de coisa. Ele foi o primeiro Fortnite-like. Cara, e falando em mascotes, a gente tem que falar do Donkey Kong, né? Tem que falar. Grande Donkey Kong. Fala aí, Marcelo. Cara, o Donkey Kong, eu acho que ele é uma sátira, se pode falar assim, de King Kong, né? Você tem um gorilão no topo de uma estrutura que parece uma construção, né? Dentro do que dava pra representar com os gráficos da época. Capturando uma mulher que não é a Peach, que é a Pauline. E você tem o Mario, que ainda não se chamava Mario, que era o Jumpman, que basicamente era um carinha narigudo que pulava os barris que o gorilão lá em cima ia jogando. Você desviava, tinha uns power-ups, tipo o martelinho, né, que você pegava. E ele é o início, não do jeito que a gente conhece hoje, né, mas ele é onde nasce o gênero de plataforma. Porque você tem esse personagem pulando obstáculos, subindo escadas e tentando chegar no objetivo final, que ainda não era side-scroller, né, você começava embaixo da tela e o objetivo era chegar lá em cima, onde tá a Pauline. Mas ele traz, pô, a movimentação, o pulo, a dinâmica toda da coisa do que depois virou Super Mario Bros. E virou gênero de plataforma assim, já tava ali presente no Donkey Kong, que é onde a gente tava falando de posicionamento do Japão, né? A gente passou aqui por Pac-Man, que é da Namco, Space Invaders é da Taito. Donkey Kong é onde a Nintendo chega com o pé na porta e fala, também tô nessa parada, quero brincar também. Quero ser feliz também. A gente tava falando do Switch mais cedo, a Nintendo tá aí até hoje, né? Mas sem esse sucesso de Donkey Kong nesses primeiros anos dos fliperamas, né, como entretenimento de massa, não tinha Switch, não tinha Breath of the Wild, não tinha nada disso. Eu acho que ele foi muito responsável também pela criação do gênero de plataforma, né? Eu acho que não tinha tantos jogos com gênero de plataforma ainda, ou pelo menos eles não eram tão populares, né? Era muito mais comum você... Tirando o Pac-Man, né, que Pac-Man é um ponto muito fora da curva, o comum era você ou representar batalhas espaciais, ou representar algum tipo de esporte. Tipo boxe, corrida, vôlei, dentro do que dava na época assim, algum tipo de competição nesse sentido. Até o Pong, ele puxa muito do que seria um gol a gol, assim, né? Então você ter um jogo onde não é uma batalha espacial, não é um esporte, é um cara de macacão, um gorila arremessando barris e um martelado em barril, acho que também foi ficando muito mais abstrato, né? É claro que agora falar que Donkey Kong é uma história complexa é sacanagem, mas pra época... Porra, não, Marcelo. Aí inventa é história um pouco,
Donkey Kong não, pelo amor de Deus. Não, digo de contexto, porque você tem uma navezinha atirando nos alienígenas e de repente você tem esse gorila está subindo aqui com essa pessoa que você é esse cara aqui de macacão que quer salvar. Tem uma narrativazinha ali. Não, tem uma narrativa, mas não vamos colocar que é uma coisa, uma história. Eu só tenho uma narrativa pra dar um contexto. Acho que o que eu quero dizer é que eles começaram a se preocupar mais com o carisma que esse contexto tá transmitindo, sabe? Desses personagens terem algum tipo de... não sei se identificação, né? Mas... eles marcarem mais do que só ser um amontoado de pixels. Mas eu fico me questionando, será que foi proposital, assim, de tipo, vamos fazer um personagem para as pessoas se identificarem, etc. Ou eles só falaram, poxa, vamos fazer a ideia do jogo é essa aqui, vamos colocar. Eu não sinto, talvez, que tenha sido tão proposital do jeito que a gente vê hoje, sabe? No caso do Donkey Kong, eu não sei. Mas no caso do Pac-Man, e não do jogo, do boneco mesmo, ele foi muito pensado como queremos um personagem que ele seja visto como fofo e carismático. Sim. Inclusive era a ideia do Iwatani de querer trazer mais público feminino. E aí tem uma visão, hoje em dia as pessoas podem achar reducionista, né, até machista assim, mas ele pensava, o que mulher gosta? Mulher gosta de comer. Caralho. O que, inclusive, até interessante, porque em algum momento aí, desde o lançamento do Pac-Man até hoje, tirou-se completamente essa ideia de que mulher gosta de comer, porque mulher não deve comer, senão ela engorda, né? Então ainda teve isso aí no meio. Não, era uma visão muito localizada, né? O Japão nunca foi o país mais progressista, nem nada nesse sentido do mundo. E ele tinha essa visão de que pra atrair um público feminino, o personagem precisava ser fofo. E dentro das coisas que ele imaginava que poderiam atrair um público novo, ele falou, comer. Acho que ele queria alguma coisa que não fosse combate, basicamente. Ele queria que o jogo não fosse baseado em guerra, em conflito, em destruição. E ele queria que fosse fofo, que acho que é a dúvida da Márcia, né? A ideia de você pegar uma pizza de 8 fatias e tirar uma, tá dentro do conceito e também virou uma coisa fofa. A boquinha lindo e mastigando tudo, assim. E no fim ele serve até hoje pra falar sobre gráficos de venda do Switch no Japão, que o povo gosta aí de mostrar gráficos como se fosse o Pac-Man. Fica essa informação. Um beijo pro Daniel Rensober aí. Bom, eu tô achando que não vai dar tempo da gente falar de tudo, mas de repente a gente pode fazer um parte 1, parte 2. Que novidade! Será? Pô, Marcelo fala pra caralho, né? Pô, foda. Ele é uma enciclopédia de games. Pensou em games, Exato. pensou Marcelo Smith. O maior fã de Chico Barney da história da humanidade. Vamos lá, e depois, logo depois, né, a gente tem ele. Super Mario Bros, né? E aí já é uma pegada diferente, né, Marcelo? Porque já é pra um outro estilo de plataforma, né? Se eu não me engano. Ou tô maluco? Calma que a gente tá falando do Super Mario Bros, né? Não do Mario Bros. Não, Super Mario Bros. Tá. Que aí a gente já tá falando de videogame, né? Sim, aí a gente já tá falando de console caseiro, que muitos dos jogos que a gente falou até aqui, na real todos, se não me engano, tirando o Donkey Kong, mas posso estar enganado, estavam no Atari também, estavam em outros consoles, mas o Super Mario Bros, ele vem num momento que ninguém dava mais nada pra videogame nos Estados Unidos, né? Teve uma crise, o Crash 83 e tal, e, não tem o que falar, no Nintendinho ele inaugura a movimentação side-scroller, com direcional em cruz no seu dedo esquerdo, os 2 botões no seu dedão direito, tal como é quase todos os controles padrão até hoje. E aqui o que a gente falava do Donkey Kong de estabelecer que o personagem tem um objetivo, né, e ele pula, ele se desloca, o Mario eu acho que ele faz isso com essa progressão lateral de ponto A a B, com vários obstáculos diferentes, né, porque até então nos jogos de arcade eles iam ficando mais rápidos, mais difíceis, mas a progressão de dificuldade do Mario você tem essa primeira fase, a segunda fase vai ser outra coisa. Dá uma sensação de jornada, né, de novidade constante, assim. Então não tem o que falar, nasceu gerando plataforma, vocês têm que engolir a relevância histórica da Nintendo, porque não tem como, os caras são absurdos. Entendi. Não, a ameaça. Não, Pra quem, amigo? Pra quem que foi isso aí? Não, e depois ele começa... Não, eu não sou nintendista, eu não sou otaku, que não sei o Eu tô quê. trabalhando com fatos aqui, pô. Não, tudo bem. A gente vai passando pelas coisas, da revolução tá acontecendo a olhos vistos. Não, tudo bem. Até porque agora que o Chico Barney comprou o Nintendo Switch, aí agora, meu Deus do céu, o Nintendo Switch é a plataforma vencedora, né não, Marcelo? Você viu como ele se referiu ao Switch? Ele falou, por que ninguém me avisou que era igual um Game Boy? Que cafona. Eu não fico prestando atenção nos tweets do Chico Barney igual você, meu amigo. Eu sei que você ativa as notificações de sininho pro Chico Barney. Não, mas eu extraoficialmente agora eu sou o
consultor de games dele. Ele veio até me perguntar se o Mario Kart 8 era a mesma coisa. Entendi. E eu falei, não, dobrou de conteúdo, meu grande amigo. Vale a pena um Mario Kart 8 em 2020. Entendi. Ele foi perguntar pro embaixador da Nintendo. Ele vai perder todo o dinheiro dele comprando jogos da Nintendo, tendo Marcelos como conselheiro. Rodrigo Coelho que se cuide, porque o embaixador da Nintendo é Marcelo Vinícius. Tô trabalhando debaixo dos panos. Eu deixei o Coelho livre pra ele ser uma distração muito conveniente. Entendi. Bom, e aí, cara, a gente precisa falar do Tetris no portátil, né? O Tetris do portátil, ele foi 80... Foi 89, deixa eu ver. É? Acho. Caralho, não, o jogo é mais antigo. O Tetris é de 84, mas o Tetris no Game Boy é 89. É isso. E eu acho que foi aí que, na verdade, tipo assim, o Tetris já era o Tetris, mas eu acho que ele estourou mesmo quando ele foi pro portátil, né? Porque o Game Boy foi muito popular, né? Acho que basicamente a gente tava falando, né? Você pode ter uma ideia muito foda, mas sem a plataforma e sem o momento, assim, pra ela chegar num grande público, ela pode ficar pelo caminho, né? Sem o Game Boy, correria o risco do Tetris nem ser esse fenômeno que foi. Uhum. Mas eu acho que o Tetris, mano, ele é um jogo tão incrível e tão ridiculamente fácil de entender que até hoje todas as versões do Tetris são incríveis. E eu acho isso muito foda, mano, porque não necessariamente todas essas franquias e todos esses jogos que a gente tá conversando aqui conseguiram permanecer relevantes e permanecer legais até hoje, né? O próprio Donkey Kong, coitado, que é maravilhoso, que é muito legal, não tem jogo há quanto tempo? O novo Donkey Kong, né? O Donkey Kong da Marta. Exato, exatamente. E não é mais tão maravilhoso, tão incrível assim também. Então. Ele é um gorila de gravata, acho que ele é maravilhoso bastante. O próprio Pac-Man, que é um personagem incrível, que é maravilhoso, que, tipo assim, não tem tantos jogos hoje em dia do Pac-Man, mas o Tetris, cara... Mano, o Tetris Effect é muito foda. O Tetris 99, que lançou pro Switch, é muito foda. É um jogo que continua aí, mano, vivão até hoje. Eu acho isso muito foda. Eu, pelo menos, tenho várias histórias, mas acho que todo mundo aqui tem, de pessoas que não estão cagando pra videogame, que não tem contato, que às vezes tem até uma certa resistência, mas que Tetris elas gostam. Por exemplo, eu dou o exemplo da minha esposa aqui, cara. Ela não consegue jogar muitos jogos, ela tem dificuldade com câmera e tal, ela não cresceu com videogame, então ela tem uma perspectiva sobre isso totalmente diferente. Mas Tetris, mano, ela é viciada. Viciada. Ela me ganha sempre, mano. Ela é muito boa no Tetris. E, cara, e tem versões do Tetris, tipo Trick Towers. Já jogaram Trick Towers? Nossa, eu amo Trick Towers. Muito bom. Cara, ele é uma versão do Tetris descaralhado, que você tem que ir contra a pessoa que tá ali do seu lado, e é muito divertido, muito legal. Então eu acho que o Tetris é um jogo meio eterno, tá ligado? Ele sempre vai ser foda. Então, mas eu acho que é pelo jogo, sim, porque ele é muito simples, né? Então dá pra você fazer coisas em torno da ideia principal, sem mudar a ideia principal. Mas a galera soube trabalhar também. Porque podiam só ter largado ele pra lá, e é um jogo antigo, assim como um monte dessa lista. Acho que o Pac-Man, o Space Invaders, até o Pong mesmo, são jogos que tem essa linha do Tetris. É uma ideia muito simples que talvez dava até pra fazer algo por cima, mas ninguém mexeu também. Acho que de uns tempos pra cá, na última década, assim, eu não vi fazendo muita coisa com o Pac-Man. A última coisa muito legal que saiu com ele foi o Championship DX. Vocês jogaram esse? Pô, com certeza não. Pô, é muito bom. É real muito bom. Ele mexe com a fórmula, assim. Só que aí é que tá. O Tetris, você não precisa reinventar a roda pra ele vender de novo. Você só precisa atualizar. Eu acho que o 99 Effect são jeitos diferentes de você jogar o mesmo jogo, na verdade. Não, é exatamente isso. Mas é incrível que ele continua bom, né? Ele continua, tipo, valendo a pena você jogar o mesmo jogo em versões diferentes. Total. Diferente de alguns outros jogos que estão aqui nessa lista, tá ligado? Acho que é mais isso que eu quero dizer. Bom, passando pro próximo, eu queria falar do Street Fighter 2, que foi a bíblia dos jogos de luta pra mim. Assim, eu acho o Street Fighter 2 até hoje um jogo incrível. E pra mim ele serviu pra popularizar ainda mais o gênero do jogo de luta, né? É engraçado, né? Eu gosto muito dessa visão de você olhar pro passado. A gente tá falando de evolução, de história e tudo mais. Porque os primeiros passos de alguns gêneros, de alguns jogos foram relativamente simples. Então quando você olhava, sei lá, você pensa num estúdio, tá lá a galerinha da Capcom, na rotininha de trabalho deles, montando os personagens, pensando no conceito todo do jogo. E aí você corta pra 2023, arenas lotadas. Gente patrocinada, a torcida vai à loucura de competições mundiais do bagulho, do quê? Quase 30
anos depois? 35. É porque o Street Fighter, o original, é de 87. Pô, isso é bizarro. Esse começo relativamente humilde de vamos fazer um jogo, tomara que venda, pra um fenômeno cultural de competição mundial e um esporte estabelecido assim, isso é muito foda. E o Street Fighter, ele sempre teve essa pegada, né? Tipo, eu acho que, se tratando de esportes, coisa que eu adoro falar, adoro conversar sobre esportes, ele foi o primeiro, né, pra mim, assim. Tipo assim, lógico, tem muita gente que fala que o Tetris foi o primeiro, porque já tinha competição de Tetris. Sempre teve competição de jogos, né? Mas eu acho que o Street Fighter, ele foi o responsável por popularizar e por fazer existir esportes. Eu acho que, tipo, esportes não seria nada sem o momento Evo lá, né? Então, tipo, acho que Street Fighter, ele veio aí pra popularizar. Eu falo muito sobre isso com uma galera que joga LoL e essas coisas, tipo assim, por que campeonatos tipo a Evo e essas coisas, tipo, atingem um público maior? Não maior em termos de streaming e essas coisas, mas tô dizendo assim, tipo, o LoL e esse tipo de jogo, ele é muito popular, só que muito popular dentro do seu nicho, né? Dentro da galera que entende de LoL e que joga LoL. O Street Fighter, ele é muito popular em todo mundo. Então, assim, eu posso sentar com a minha mina aqui que não joga nada, que não entende porra nenhuma, e ela vai entender o que tá acontecendo numa partida de Street Fighter, sacou? Eu posso sentar com a minha mãe do meu lado e falar, mãe, tá rolando aqui um campeonato de Street Fighter. Ela vai olhar um boneco metendo a porrada no outro e ela vai entender o que tá acontecendo. Eu acho que é muito mais nesse sentido e eu acho que é por isso que, pô, a Evo esse ano foi um negócio maluco, né? Teve milhares de inscrições lá pro Street Fighter, teve gente pra cacete lá, foi bem maneiro, né? Qualquer jogo, né, se a gente for levar bem ao pé da letra, qualquer jogo com alguma veia competitiva pode se transformar em um esporte. Não quer dizer que vai. E eu acho que aí vai muito da ideia do quanto se populariza e de como ela se mantém, como a comunidade se mantém viva, assim, né? E aí a gente não tem absolutamente nenhum exemplo mais longevo que Street Fighter e mais bem sucedido, assim. É lógico que se você for pensar em alcance, em premiação, hoje você tem outros esportes que são mais populares, mas eles não são de 91, sabe? Sim. É bizarro. Total. E aí, temos que falar do queridinho aí, do nosso querido Marcelo Vinícius, também do Jogadan, que Deus o tem, que não tá aqui, que é o Legend of Zelda, e aí todas as coisas como, tipo, o jogo com save, que eu acho que ele foi o primeiro a ter, né? Se eu não me engano. Com a bateria no cartucho, sim. Sim, exploração não linear e narrativa realista, assim, cara, o primeiro jogo, o primeiro Zelda, ele é fantástico, mano. Eu fui jogar ele há pouco tempo atrás, quando eu tava fazendo as lives e tal. O primeiro é qual? O primeiro é The Legend of Zelda. Acho que é só isso, né? É 86, se eu não me engano. É isso, Marcelo? É, do saudoso Nintendinho. Cara, e o jogo continua foda até hoje, e é incrível como a gente vê ideias que a gente ia explorar depois no Breath of the Wild e no Tears of the Kingdom, já nesse primeiro jogo, e é muito louco isso, né? Até falam que quando Breath of the Wild estava em desenvolvimento, o jogo pro qual eles olharam, porque é um reboot, né? O Breath of the Wild, você pode encaixar em timeline, mas do ponto de vista de estrutura da série... Não existe timeline de Zelda, Marcelo. Pelo amor de Deus. Não come, não. Rebutaram a porra toda. Rebutaram o quê? Não existia nada antes, cara. O que rebutaram? Claro que existia, velho. Você não joga Wind Waker e você percebe, não, isso aqui é uma sequência cronológica de Ocarina? Claro que não. Nossa... Ô, Márcia, fala alguma coisa, Márcia, pelo amor de Deus. Amigo, o que eu vou falar? Vocês começam a falar de Zelda, eu já fico assim, tipo assim, tá bom, não tem, amigo, não tem, que eles vão fazer isso aí. Assim, a gente já tá deixando Zelda aqui, que a gente falou que ia pular, mas olha só, a gente nem pulou Zelda, a gente ainda tá falando de Zelda. Mas não precisa falar tanto assim também, vamos deixar ali num lugar racional. Você que tá ouvindo, deixa nos comentários, existe timeline de Zelda ou não? Fazer enquete. Isso. Mas fala aí do Zelda, Marcelo. É pra falar? É, pô. Que eu fui censurado aqui. Não, mas fala aí. O Zelda, ele traz várias ideias, né? Ele parte muito mais de um sentimento que eles queriam trazer com o jogo pra depois chegar nas mecânicas. Qual era esse sentimento? De que você é livre pra explorar o mundo que tá sendo proposto ali e eles querem te trazer o deslumbramento da descoberta. Tem uma lenda, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas essa entrevista existe, de que o Miyamoto, que ele cresceu andando nas montanhas e piriri pororó, ele gostava muito de brincar no mato e que ele queria trazer esse sentimento, né? Que um dia ele tava brincando, ele foi pro longe de casa, subiu uns morros ali, ele viu um lago onde ele não sabia que tinha. Tipo, tinha peixe e tal. Se ele pulou ou não, se ele mergulhou, se foi brincar no lago, eu não sei. Sei que existe essa lenda urbana de que o que ele sentiu vendo aquele lago, descobrindo um segredo que até então ele não conhecia, ele queria transformar isso em jogo. E aí vem todo o lance da liberdade, de você poder ir pra várias direções diferentes,
Shanks, explorar livremente aquele mundo, você ter segredos, né? Alguns muito específicos, mas, pô, essa parede, se você tem uma bomba, você explode. Esse calabouço, eu preciso de uma chave específica pra abrir e continuar e ir mais longe. Eu acho que esse sentimento que o jogo queria evocar, que ele é bizarramente atual, né? Não, até hoje, é muito doido, mano. Eu joguei o primeiro, tipo assim, eu achei ele muito difícil, isso é uma parada. Mas eu não senti, nossa, estou jogando um jogo antigo e tal, não sei o quê, porque as ideias dele eram muito atuais. A gente tava falando que Souls-like, né? Enquanto gênero, eu vejo em Dark Souls muito dessa coisa, do segredo, do mistério, da liberdade, de você passar um desafio que você não conseguia e você ficar maravilhado com, nossa, o que será que tem depois disso? Porque eu tava travado aqui, agora tem coisas novas, sabe? Essa coisa assim. Estabelecer isso como uma coisa que as pessoas buscam nesse tipo de jogo, principalmente fantasia medieval assim, é Zelda completamente. Total. Bom, não vai dar pra falar tudo, então deixa aí nos comentários se vocês querem uma parte 2. A gente quer fazer uma parte 2, porque acho que, né, ainda faltou muito jogo pra gente comentar. A pauta acabou ficando muito grande e a gente acabou, né? Marcelo fala pra caralho. Isso que é foda. Vocês chamaram um filósofo pro podcast que vocês queriam que... Tô brincando, Marcelo. Você adiciona muita pauta, você é incrível, cara. Não, o Marcelo é muito conteúdo. Ele tem muito o que falar. E é justamente por isso. A gente fez uma pauta enorme, porque se fosse eu, Dan, Cardoso, a gente... aí teve o Mário, né? Que o Mário fez isso, fez aquilo. Eu, não, porque é no Japão. O Marcelo não, ele traz informações, ele traz história, curiosidade. Em defesa do Dan, ele ia falar na cultura japonesa. Exatamente. Ele ia puxar, ia ficar meia hora falando sobre a cultura japonesa. O Coelho do Japão saiu pro Dan poder brilhar com fatos curiosos sobre a cultura japonesa. Vamos pro Up Indica, então? E aí a gente promete pra nossa audiência que a gente vai fazer um parte 2 desse episódio? Bora. Márcia, o que você tem pra indicar, Márcia? Eu tenho pra indicar, amigo, põe o Marcelo na frente, porque eu esqueci o nome do negócio. Tá bom, vai lá, Marcelo. Não, lembrei. Pode ir. Vai lá, Márcia. Eu tenho pra indicar o filme Bottoms, ou como é chamado, Passivonas. Passivonas? As pessoas chamam de Passivonas, mas ele chama Bottoms, que é um filme sobre duas amigas lésbicas que elas decidem fazer um clube de luta pra pegar mulher. Incrível. É incrível, só que aí é bem naquele molde de comédia romântica, anos 2000, assim, que é bem bobo e tal, só que mais, né, atualizado, não tendo aí piadas misóginas, etc, inclusive indo pro outro lado. Mas é muito legal mesmo, tipo, bem filme de Sessão da Tarde, clássicos daqui a uns anos, junto com toda a leva de filmes de Sessão da Tarde que são muito legais. E onde é que tá disponível? Tem no Prime. No Prime Video? Isso. Ah, maneiro. E você, Marcelo? Cara, eu vou fazer uma recomendação e, ao mesmo tempo, uma crítica. Lembrando que eu não sou otaku, tá? Mas... Ah, não. Lá vem. Existe um zoom entre o jovem, entre a juventude, em torno de um desenho chamado Jujutsu Kaisen. Vocês conhecem esse? Eu vejo muita gente falando Jujutsu pra lá, Jujutsu pra cá, mas eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Já ouvi falar aí também, não faço ideia do que seja, mas já ouvi muito falar. Cara, é um mangá que eu não sei desde quando ele tá saindo, mas existe essa revista chamada Shonen Jump, que sai tudo de... esses de porradinha de mais sucesso, tipo Naruto, One Piece, Dragon Ball, é tudo da Shonen Jump. Jujutsu é um dos sucessos mais recentes da Shonen Jump, mas ele tá esse barulho todo porque ele foi adaptado pra anime, né? No momento que a gente tá gravando isso aqui, tá perto de acabar a segunda temporada. E ele chama muita atenção pela qualidade da animação, que é bizarra. Não tem como você conseguir o nível de animação de Jujutsu Kaisen sem precarização do trabalho das pessoas. Não tem como. É impossível. Seja de crunch, seja de você fazer todo mundo jantar pizza lá e pagando salário de fome, mas dito isso, é realmente muito bonito. A animação é fantástica. Estúdio Mapa é o nome do estúdio. E, cara, é uma história de... a gente caça maldições. É uma escola de feiticeiros que vai meio que exorcizando maldições, e essas maldições vão ficando cada vez mais complexas, até você ter personagens que são maldições e demônios, que eles têm forma humanoide, têm personalidade, têm suas próprias questões e tal, que é uma grande desculpa pra ter uma porradaria generalizada. Ok, eu tô recomendando porque a porradaria é muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que vamos com calma, assim, eu tive um choque cultural muito grande vendo esse desenho, porque eu acho que ele foi muito feito pra geração
um TikTok. É tudo muito rápido, nada respira, assim. Você conhece um personagem, pô, o Cardoso tava vendo One Piece, ele tá ligado. Você vê um personagem novo em One Piece, até você ver o que ele é capaz de fazer de fato, tem uma construção de um hype, assim, né? De, tipo, as coisas vão progredindo de modo bem gradativo. No Jujutsu, o boneco aparece, pô, qual será que eu poderia ser maluco? De repente vem alguém da puta que eu pariu, começa uma porradaria no meio da estrada, vai pra outra dimensão, ele já revela o poder todo. Então, tudo muito acelerado. Eu recomendo, mas com grandes ressalvas, porque não é One Piece e nunca será. Caralho, entendi. Bom, eu vou indicar uma parada que é o seguinte, o Tyler, the Creator, ao tempo dessa gravação, ele fez um festival nos Estados Unidos chamado Camp Flog Now. Não é Now de agora, mas é GNAW, G-N-A-W. E aí ele fez uma apresentação nesse festival, né? Era um festival, né, organizado por ele, então ele era a atração principal, lógico, mas teve várias outras pessoas fodas nesse festival. E aí ele fez um show nesse festival e ele subiu o show inteiro no YouTube. E, cara, o show é foda. A presença de palco do Tyler, the Creator, é um negócio de maluco. E eu acho que assistir esse show é uma boa maneira de você conhecer a carreira do Tyler, assim, lógico, tem álbuns incríveis e, pô, essenciais pra você conhecer, existem, mas eu acho que, pra quem não conhece, tipo assim, porra, a primeira coisa que eu ia mostrar era esse ao vivo aqui, ele tem 1 horinha e pouca, mas, cara, a presença de palco dele é foda, a direção de arte do palco é incrível, a performance dele nas músicas são absurdas, foi um dos melhores shows que eu já assisti em vídeo, assim, eu acho que ele é muito maneiro e vale muito a pena assistir. Então, Tyler, the Creator, só pesquisa no Tyler, the Creator Live, que aí vai aparecer, tá bem no canal dele, tá disponível lá pra todo mundo ver, e é bem maneiro, bem foda. Fica aí a dica. Um homem de songs, né? É um homem de quê? Tem gente que é games, tem gente que é animes, tem gente que é songs. Exato, eu gosto de música, então vou sempre tentar indicar música por aqui. Gente, tamo junto. Marcelos, muito obrigado aí. É nóis. Quer falar mais alguma coisa pro nosso público? A gente fez uma viagem aqui, principalmente pelas primeiras décadas, mas vale muito a jornada. Espero que a galera curta e queira ouvir mais sobre o resto dos jogos, porque tem fenômenos bem mais atuais que começaram lá atrás, mas que a gente ainda tem bastante coisa pra falar. A gente terminou ali mais ou menos nos anos 90, começo dos anos 90, né? Então seria legal a gente continuar essa jornada até aqui. Márcia, muito obrigado. Você tem alguma coisa pra falar pra nossa audiência? Não, apenas vou dar um beijo pra nossa audiência. Então é isso. Gente, olha só, não se esqueçam de avaliar a gente com 5 estrelas aqui. Se possível, passem lá no nosso Catarse. O link pro nosso Catarse é catarse.me/up. O link vai estar na descrição aí também. E a gente volta na semana que vem, porque o Up não para. A gente tá de férias, mas o Up vai continuar saindo aí. Então, até semana que vem, galera. Valeu, tchau! Beijo, gente. Tchau. Forte abraço, nós! Ó, 5 minutos de introdução, olha só aqui. Nossa, ó, quem que tá sorrindo? Outra vida. Starboy agora está feliz. Starboy tá com a camiseta pro alto, girando. Exato.